A razão de ser do livro tem exatamente com a necessidade que nós vemos de articular três coisas que aparentemente surgem separadas, tanto nos debates acadêmicos, quanto e principalmente o nosso interesse nos debates do movimento negro. Ou seja, para nós, raça, classe e identidade são três temas que, particularmente no Brasil, mas em todo o mundo, não tem como se separar. Eles são dialeticamente partes do mesmo processo. Aqui, o que a gente quer dizer com isso? Hoje, nós sabemos muito bem que o conceito de raça não é um conceito, inclusive, cientificamente comprovado ou válido. Biologicamente não existem raças humanas. Mas exatamente nós começamos por aí. Porque raça, nós temos que entender que raça foi um conceito ou uma ideologia criada pela burguesia para potencializar em defesa dos seus interesses de classe. Como nós discutimos no livro, se a gente acompanha a história daquilo que nós chamamos de ideologias racistas, cada formatação da ideologia racista está a serviço de um momento específico do capitalismo. Então, no momento que o capitalismo precisava nos tratar, ou tentar nos tratar como coisas ou animais, a serviço da escravidão, eles tentaram, de fato, criar uma ideologia que nos dizia não ter alma, sermos animalizados, assim por diante. Quando o capitalismo entra na sua fase industrial e precisa discutir uma nova forma de sociedade baseada na indústria, eles criam uma outra ideologia racista, que é da separação das raças, da eugenia. E no Brasil também isso aconteceu com a democracia racial. Ou, em suma, o que nós estamos tentando dizer? Que as ideologias racistas, que o conceito de raça tem sido utilizado a serviço da exploração de classe. E nós não podemos entender nem um lado da moeda, nem o outro, sem articularmos essas duas histórias juntas. Que dentro do Brasil tem uma especificidade muito importante, que na verdade é ao redor do mundo, mas aqui tem uma cara própria, que é o tema da identidade construído a partir da democracia, do mito da democracia racial. Infelizmente, a primeira coisa que nós temos que discutir no Brasil sobre o racismo é se há racismo. Porque a juventude, a população foi bombardeada pela ideia de que aqui somos todos brasileiros, somos todos iguais, e nossa identidade é uma identidade que se constrói a partir da nacionalidade. Nós queremos discutir no artigo do livro que nossa identidade ela se constrói também a partir da identidade de raça, e é preciso resgatá-la. Mas, em síntese, todo esse debate que a gente vai ver no conjunto do livro tem a ver exatamente em como equacionar ou como relacionar as ideias de raça e de classe com uma perspectiva marxista, não só teórica, mas de prática. Nós acreditamos que lutar pela identidade de raça, ou seja, que negros e negras se vejam integralmente como tal, é parte fundamental de construir uma identidade, ou que nós chamaríamos do ponto de vista marxista, uma consciência de classe. São partes do mesmo processo. Só quando o oprimido se vê como oprimido, que ele também pode, com mais força, com mais intensidade, se perceber como explorado e, a partir daí, partir para a luta de raça e classe contra o capitalismo. Primeiro, é necessário dizer que o artigo, na verdade, é um primeiro esforço nesse sentido de relocalizar o que o marxismo pensa sobre a questão racial, até porque nós temos que responder a muitas coisas. E eu sou bastante tranquilo, e nós, particularmente, nas discussões que nós fazemos dentro da Secretaria de Negros e Negras, que foi parte da elaboração desse livro, do PSTU, nós temos que reconhecer primeiro que há uma série de problemas decorrentes dessa percepção de Marx que tem a ver com a própria história da esquerda, sobre a qual eu falo já já. Agora, a primeira coisa em relação a Marx, obviamente, muita gente ataca Marx porque é antimarxista, não é? Não ataca Marx porque Marx não disse isso, é aquela coisa que a gente vê muito no material acadêmico e mesmo no movimento negro, que é pincelar frases fora do contexto, que reflete, inclusive, nós não temos nenhuma preocupação em omitir isso, reflete, inclusive, coisas que Marx disse a partir do seu momento histórico, que hoje tem que ser revistas. Mas qual a questão fundamental para nós? Qual a essência do debate que nós queremos fazer? Primeiro, que o marxismo não é uma resposta para a classe operária branca da Europa ou qualquer lugar do mundo. O marxismo é um projeto o marxismo como teoria e como prática, é um projeto de construção, emancipação, libertação da humanidade em conjunto. Seja ela branca, seja ela sul-americana, norte-americana, seja ela indígena, seja LGBT, seja ela feminina ou masculina. O Marx, inclusive, e aí também, digamos, ele pode ter cometido vários erros na análise, como todos, mas o marxismo para nós é uma ciência viva. Nós não estamos aqui para pegar o marxismo em caixas e tentar enfiar a realidade dentro dela. Mas mesmo com uma ciência viva que naquele momento que Marx escreveu tinha uma série de complicações, só para dar dois exemplos, Marx dedica boa parte da sua correspondência no final do século XIX para discutir
a luta contra a escravidão nos Estados Unidos. Inclusive tem uma carta dele que nós citamos no livro que ele dá uma bronca, literalmente ele chama a atenção do movimento operário norte-americano mundial, falou assim, que foi um crime o movimento norte-americano mundial terem ficado paralisado diante da escravidão. E ele fala concretamente que, acima de tudo, há de se saber que, a frase é dele, que um trabalhador branco nunca vai ser libertado enquanto o negro estiver estigmatizado. Ele tem consciência plena do que significa as relações de opressão e exploração. Mas, de fato, isso está ali, nós tentamos fazer esse primeiro resgate. Agora, a necessidade de resgate, e essa parte que a esquerda de conjunto tem que... A gente sempre fala que nós temos que ser parte dessa autocrítica. Nossa história aí como esquerda revolucionária, é parte de uma história que tem um passado concreto, do que foi a construção da esquerda mundial, do que foi a construção da esquerda aqui no Brasil também. E, infelizmente, parte fundamental durante quase todo o século XX, ser comunista era quase ser sinônimo de ser stalinista. O mundo conheceu o que é chamado marxismo através do stalinismo. E aí nós não temos nenhuma dúvida e falamos com todas as letras no livro. O stalinismo foi um crime na luta contra o combate ao racismo. Ou seja, o stalinismo foi sim, não só responsável por divulgar essa história que o marxismo não tem nada a ver com racismo, que eles pregavam isso, mas cometeu crimes concretos. Assim como o stalinismo, por exemplo, fez retroceder toda a legislação soviética do momento da Revolução em relação a mulheres, LGBTs, fez retroceder todas as conquistas econômicas e políticas da Revolução. No caso do racismo, tem um episódio que digamos, a gente cita no livro, que é, digamos, exemplar demais, lamentável demais, que é a história do primeiro negro filiado ao PC norte-americano nos anos 30. O Lovett, ele foi o primeiro negro filiado ao PC. Ele, digamos, acatando as resoluções que tinham sido votadas no momento revolucionário do processo soviético, em 22, no Congresso da Internacional de 22, ele organiza uma conferência de negros e negras em Chicago, se propõe a organizar uma conferência mundial. Tudo isso tinha sido votado em 22, na presença de Lenin, Trotsky, toda a direção do Partido Bolchevique. Ele começa a organizar a conferência, vai como delegado nos anos 30, começo dos anos 30, já no momento stalinista, para um congresso da Internacional da Rússia. Ele é preso, levado para um campo da Sibéria e assassinado. Isso que o stalinismo fez com esse indivíduo foi o que o stalinismo fez com o conjunto do combate, daqueles que lutavam contra o racismo. Principalmente a partir do momento que o stalinismo decidiu, ou começou a desenvolver as chamadas teses das frentes populares, a necessidade de aliança entre os setores de esquerda e os setores da burguesia internacional. Como um dos autores que a gente cita muito, que é o C.L.R. James, que é autor dos Jacobinos Negros, ele fala que no momento que o stalinismo tenta dizer para o mundo que nossa luta é ao lado de setores da burguesia, o que eles estão dizendo para os negros é o seguinte: então agora é a hora de lutar ao lado dos traficantes dos traficantes de escravos, é hora de lutar ao lado dos senhores de engenho, é hora de lutar ao lado dos opressores. Isso, obviamente, cria um distanciamento entre a população negra e o marxismo. Só para dar uma pontuada histórica, no livro a gente parte das elaborações de Marx, que corresponde à Primeira Internacional, a gente passa pelas elaborações da chamada Segunda Internacional, porque a gente faz esse caminho, inclusive, cronológico. Porque boa parte daquilo que nós temos que discutir entre nós marxistas hoje, inclusive para retomar a tradição original do marxismo, é desfazer, digamos, os problemas criados por aqueles que deformaram o marxismo. Então, na Segunda Internacional, por exemplo, só para pegar um exemplo concreto, que dá origem ao que nós chamamos de partidos reformistas, ou socialistas, minha boca, como eu digo, mas de qualquer forma, nesses partidos, há uma situação que para nós é importante, que tem um momento que os dirigentes da Segunda Internacional dos Estados Unidos falam o seguinte: nós, como Partido Socialistas, não temos nada de específico a oferecer a negros e negras. Nossa resposta é uma resposta só de classe. Esse foi um dos maiores erros que a esquerda cometeu. Teve um dos principais dirigentes do movimento negro nos anos 30 falou: tudo bem, olha, vocês só querem discutir classe, eu quero discutir raça, então eu vou fazer outra coisa. E fundou um dos maiores movimentos de luta antirracista nos Estados Unidos nos anos 30. Então, essa resposta que foi dada pela Segunda Internacional também não serve. Essa ideia de que você vai separar raça e classe, ou pior, a segunda lado da resposta, que era possível conquistar, que é muito importante hoje como debate, a ideia de que é possível conquistar, derrotar o racismo nos marcos do regime capitalista, que é a grande lição que os reformistas deixam.
A ideia de que para você lutar contra o racismo tem que conseguir uma reforminha aqui, uma alteração na lei ali, esse tipo de coisa. A história provou que isso não serve. Nos Estados Unidos conquistaram, todas as conquistas dos anos 60 estão sendo destruídas agora com o aumento da crise. Não é um acaso que você tenha lutado nos anos 50, 60 contra uma coisa básica, que era o direito à vida, e hoje em Baltimore está acontecendo o que aconteceu. E Baltimore é um exemplo que a gente cita muito no livro, por quê? Porque essas teses reformistas, elas dão hoje, tem uma versão que é a tal teoria do empoderamento individual. Que através das reformas do sistema você vai conseguir uma lei favorável, vagas na universidade, não é que nós defendemos cotas, não, mas não por isso. Você vai conseguindo alguns avanços que permitam que o negro individualmente supere o racismo. Só para pegar o exemplo de Baltimore concreto, gente. Em Baltimore, a prefeita é negra, a maioria da Câmara dos Vereadores é negro, o presidente da Câmara dos Vereadores é negro, o secretário de Educação é negro, o secretário de Habitação é negro, e o chefe de polícia é negro. E foi essa negrada toda que matou os meninos em Baltimore. Então, e um país que obviamente é dirigido por um homem negro, certo? Então a gente discute muito isso. E a boa parte, aí, a grande parte desse artigo em particular, é dedicado ao que nós chamamos da tradição trotskista, de Leon Trotsky, que é construído em cima de uma teoria, que é o programa de duas teorias fundamentalmente, na verdade, a gente trabalha com três teorias dele, que é o programa de transição, a revolução permanente e a lei do desenvolvimento desigual e combinado. Aí é um convite à leitura para saber o que isso quer dizer concretamente, mas o que é fundamental para nós. É uma ideia que Trotsky discute muito quando ele se reúne nos anos 30 com o Partido Socialista dos Trabalhadores no exílio, na Turquia e no México, que é como aplicar um programa de raça e classe dentro de uma perspectiva revolucionária. Eu só queria destacar isso por último, porque quando nós falamos um programa de raça e classe, é como a gente fazer com que um partido revolucionário consiga dialogar com negros e negras que suas necessidades mais imediatas, suas necessidades mais concretas, a habitação, moradia, emprego, o fato de uma mulher negra ganhar ao mesmo tempo um terço que ganha um homem branco e ser 60% mais, ter 60% mais chance de ser violentada, ou seja, todos esses elementos concretos do racismo, como nós podemos discutir com os negros e negras que a solução dessas necessidades imediatas só podem ser feitas através da luta pelo socialismo. Mas nós não queremos também vender uma ideia completamente, que isso é um problema na esquerda, de falar o seguinte, olha, segura a onda que depois da revolução a gente resolve a tua vida. Não é assim, não pode ser assim. Negros e negras precisam de respostas já agora, tem que ser construído agora. Só que o que nós queremos que o programa de transição discute, que na medida em que a gente for lutando, por isso que a gente está envolvido na luta de cotas, por isso que a gente está envolvido na luta, provavelmente salário igual, essas coisas todas, mas o que a gente tem que falar permanentemente, a luta não pode parar aqui. A luta por cotas é uma luta para entrar na universidade, mas ela tem que avançar para cima do governo para conseguir mais verbas, ela tem que avançar para cima do sistema para democratizar a universidade. E a gente só vai ter como uma universidade não racista quando negros e negras estiverem exercendo poder. Essa é a questão fundamental que nós dizemos. Que o nosso convite para negros e negras não é para esperar até a revolução para se libertar do racismo. Nosso convite para negros e negras é que venham fazer a revolução conosco para que nós conjuntamente nos libertemos do racismo e também daqueles que são os agentes do racismo. Certo? Então, o texto sobre o programa de transição, que é o texto que fecha um pouco isso, é também uma tentativa de elaboração de como a gente pode avançar nesse sentido. Então, a frase é do Frantz Fanon. Frantz Fanon é uma referência. Inclusive, um detalhe sobre isso eu estou achando importante. Como eu disse anteriormente, o marxismo é uma ciência viva. E, particularmente para nós, negros e negras, nós temos que ter toda a tranquilidade. Inclusive, nós estamos oferecendo o livro ao público. E nós sabemos com você, mas nós queremos escutar sugestões, críticas, comentários. Porque nós temos plena consciência de que nós estamos entrando num campo onde há muito a se construir. Por que eu estou dizendo isso? Porque Fanon, por exemplo, não é uma referência clássica que nós trotskistas temos como referência teórica. Fanon ele é da Martinica, ele é mestiço, inclusive, digamos, filho de um casamento interracial, e essa situação, essa localização dele no mundo, fez com que ele dedicasse boa parte da sua vida, inclusive profissional. Ele é psiquiatra, ele tenta entender, inclusive, quais são as decorrências psiquiátricas ou psíquicas de viver num mundo colonizado, onde você é fruto da relação entre aquele que tem como ancestral o colonizador, aquele que tem como ancestral o escravizado, o explorado e tal. E Fanon tem um papel fundamental na luta africana, nas revoluções africanas, particularmente na Argélia, onde ele escreve Os Condenados da Terra,
Sociologia de uma Revolução, vários livros fundamentais para nós. Mas como eu disse, nós não temos concordância integral com o Fanon. Mas nós concordamos muito com essa análise que ele faz sobre o tema da autodeclaração. O que ele quer dizer com essa coisa, tendo definido o campo de batalha, partir para a luta? Porque nós somos, a vida inteira, nós mestiços, ou nós com o tom de pele mais clara, nós somos, e não só nós, inclusive, a conjunto da população, particularmente no Brasil, tentam nos puxar para um determinado campo de batalha, que é o campo da teoria do embranquecimento. A ideia que está estampada na nossa bandeira, de que para ter progresso é preciso ter ordem. E essa ordem, no pensamento do século XIX, é uma ordem branca, masculina e heterossexual. É isso que coloca a ordem no mundo, porque isso é a cara da elite brasileira, que ou em qualquer lugar do mundo, diga-se passagem. Então, a teoria do embranquecimento tenta nos empurrar direto para um determinado campo. Isso, infelizmente, toda ideologia tem um peso na sociedade. Então, de fato, as pessoas veem, não é uma mentira, porque a burguesia alimenta isso, que ter o tom de pele mais claro significa você ganhar algumas migalhas que são jogadas pela burguesia exatamente para te conquistar ideologicamente, para romper com outro setor. Então, o que o Fanon discute, que nós partimos dessa discussão, que a consciência racial é fundamental para a construção da consciência de classe também. Ou seja, quando uma mulher negra passa pela transição capilar, que é um processo dolorosíssimo, complicadíssimo, ela está dando as costas para um padrão de beleza que é imposto pelos meios de comunicação, que faz com que ela vá se sentir supostamente mais bonita. Ela dá as costas para o anúncio que pede boa aparência, então ela sabe que vai ter problemas na hora de conseguir emprego. Ela vai dar as costas, inclusive, para coisas na família, entre os amigos, e muitas vezes, infelizmente, no movimento sindical e político, para os companheiros, que vão pensar, o que está acontecendo com essa mulher que ela está rompendo com tudo. E essa ruptura para nós é fundamental. É essa ruptura que o Clóvis Moura, que é um dos autores que nós citamos bastante no livro, faz com que comece a se minar, a se detonar um amortecedor que é criado pela ideologia burguesa entre a consciência racial e a consciência de classe. Tanto Florestan Fernandes quanto Otaviano, Clóvis Moura, vários dos teóricos que nós usamos, existe exatamente isso. A forma como o racismo se construiu no Brasil e a sua principal ideologia, que é a democracia racial, que tem como elemento fundamental o mito do tom de pele, tudo isso serve para amortecer a consciência racial. E o que nós tentamos discutir no livro, tudo que amortece a consciência racial está a serviço também de amortecer e amenizar a luta de classes. Então, para nós hoje, esse processo de autodeclaração não é um processo pós-moderno de identidade. A identidade para nós não é uma coisa abstrata. A identidade se constrói pela opressão e a relação que o oprimido tem com o mundo que oprime e explora. Você molda o que você é a partir da sua percepção do mundo, concreta, material, objetiva, materialista, inclusive. Certo? Então, nós queremos fazer, e para finalizar em relação a isso, não é um acaso no Brasil, isso tem a ver com o próprio texto, surgiu a partir daí, que aqui no Brasil o processo que já vem se acirrando há alguns anos tenha se intensificado a partir do movimento negro 2011, 2012, quando começam ou se intensificam as mobilizações contra o genocídio da juventude negra, que aqui em São Paulo teve como um dos piques a ocupação do shopping Higienópolis, e se intensificou de forma genial a partir de 2013. Quando o povo vai para a rua gritando cadê o Amarildo, e depois cadê Cláudia, depois o que aconteceu com DG, o que aconteceu com Douglas, conscientemente ou inconscientemente as pessoas começaram a perceber o seguinte: Amarildo, Cláudia, Douglas, DR, DG, da Leste, são todos negros e o tom de pele não importa para a polícia. Porque por mais que a polícia tente nos separar por tom de pele, aquela coisa que é uma brincadeira meio mórbida, mas faz no movimento, tem aquela coisa que à noite todos os gatos são patos, não, depois à noite para a polícia todos os gatos são pretos. E não há diferença do tom de pele. Essa percepção foi impulsionada por 2013 e tem crescido no mesmo ritmo das mobilizações. Esse artigo, o último artigo que tem a ver com o que a gente chama, que relaciona a Casa Grande com a USP, ele nasceu de uma necessidade bastante lamentável. Eu mesmo estudei na USP 20 anos praticamente, e eu nunca tive um professor negro na USP, sempre fui o único aluno negro na maioria, na enorme maioria das minhas salas de aula. E por que isso tem a ver com essa história? Porque na USP, em 2014, um professor num departamento da Faculdade de Filosofia fez uma defesa aberta
não da leitura do livro Casagrande Senzala, mas das teses do livro Casagrande Senzala, que é o livro onde se constrói toda a ideologia, o mito, a farsa da democracia racial. É lá que o Gilberto Freire defende que o Brasil é o país mais híbrido em relação a questões raciais, que nunca teve outro país que tivesse tanta harmonia. E ele constrói um pensamento, e o livro é fundamental, a leitura do livro é fundamental, porque ele é um livro muito complexo. De fato, tem alguns elementos no livro que fazem com que as pessoas, digamos, inconscientemente pode se deixar, não é o caso do professor da USP, com certeza, mas uma primeira leitura do livro, as pessoas podem se encantar ou se deixar seduzir, porque é o livro que traz essa questão de trazer, digamos, de positivar a miscigenação. Até o século XIX, exatamente em função das teses eugênicas, ou seja, daquelas que estabeleciam como se atingia a raça superior ou inferior, se localizava a miscigenação como algo que poderia enfraquecer a raça superior, que era branca. O que o Gilberto Freire faz de genial do ponto de vista da elite branca, da burguesia e tudo mais, ele positiva a miscigenação. Ele fala que é muito importante que o Brasil tenha tido miscigenação, que o Brasil tenha sido um país pretensamente harmônico. Aqui eu não só ler o artigo mesmo, ele faz uma construção histórica gigantesca. Ele parte de Portugal, falando que portugueses tiveram uma relação amigável com os mouros, quando estavam na Península Ibérica, constrói uma série de coisas, inclusive asquerosas. Por exemplo, o Gilberto Freire, ele não só justifica, como ele valoriza o estupro. Valoriza como forma de... Ele usa o estupro como sendo uma forma... Uma das coisas mais encantadoras. Tem várias passagens do livro que ele fala que uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil foi o fato das escravas terem tido filhos com padres. Porque os padres eram os elementos mais eugênicos, mais puros da sociedade. Então, consequentemente, deu um monte de criazinha, como ele chama, que já nasce, digamos, eugenicamente mais fortes. Então ele cria tudo isso em função de uma política concreta, que é exatamente o momento, isso também discute bastante no livro, que coincide com os anos 30, quando negros e negras começam a entrar no mercado de trabalho de forma mais efetiva com a industrialização. E também no momento enquanto as relações sociais no Brasil já estão se acirrando do ponto de vista de classe. Nós já passamos pela revolta da Chibata, greve de 17, as mobilizações dos anos 20, formação da Frente Negra Brasileira que estava em curso, a fundação do Partido Comunista, ou seja, você tem uma situação em que a entrada de negros e negras no mercado de trabalho coincide também com o acirramento da luta de classes, inclusive o norte-americano que veio para cá junto com a caravana do Roosevelt na época, ele comenta uma coisa e fala assim, olha, no Brasil vocês vão conseguir resolver o problema do racismo de uma forma que nós jamais vão conseguir nos Estados Unidos, que é acabando com os negros. O projeto da democracia racial é acabar com os negros. É fazer com que nós não nos vejamos como tal. Porque isso é fundamental no momento que as fábricas se instalam. Porque quando você está no campo, a unidade de produção agrícola, ela concentra pessoas de uma mesma... Os escravos viviam todos juntos. Tal. Na fábrica, não. O negro começa a perceber que o fato de ter a pele mais escura vai determinar a localização dele no chão da fábrica. Ele vai ver que o chefete dele é mais claro, é branco, e os donos da fábrica são todos brancos. Então se cria esse mito. Então desconstruir esse mito, para nós, é fundamental, é um dos mitos mais importantes. Que se reflete em coisas drásticas, e particularmente eu insisto num país que tem como critério o tom de pele, que é uma discussão que nós queremos fazer particularmente com o movimento negro. Hoje, no momento que nós vivemos, há uma tendência, isso tem obviamente explicado historicamente, mas é uma tendência do que nós chamamos de movimentos racialistas. Os racialistas são aqueles que, sobretudo, tratam o racismo a partir de uma questão de raça, não de classe. Agora, esse movimento vai contra a própria lógica da luta antirracista. Certo? Malcolm X, por exemplo, que é uma referência permanente que nós dizemos, ele foi um desses caras que durante boa parte da vida dele falou assim, olha, só os negros podem se juntar para lutar, só aqueles que têm pele mais escura, os mestiços, inclusive, não eram vistos com bons olhos, as panteras negras tinham um pouco disso também, mas Malcolm X, quando ele vai para a África e vê o papel dos trabalhadores na luta para a Revolução Africana, a libertação do conjunto dos povos africanos, e uma luta que levava brancos e negros a pegarem armas, ele volta e fala, não, aqui começo a entender a coisa de forma diferente. Quando ele diz não há capitalismo sem racismo, ele fala daqui é uma tarefa para ser cumprida por negros e negras e o conjunto da classe trabalhadora, seja ela branca, indígena, ou árabe, ou o que for. Certo? Então, para nós, o combate à democracia racial, ele passa por aí também. Passa por você desfazer, fundamentalmente aqui no Brasil, essa coisa do mito de que não existe racismo.
O mito de que nós somos todos iguais, somos todos brasileiros, e essa invisibilização da questão racial. Que para nós dos movimentos negros, e o livro também é uma tentativa bastante honesta e sincera de discutir conosco mesmo. Estou falando aí com os partidos de esquerda, com as organizações de esquerda, com as entidades sociais, sindicais, de juvenismo nas quais nós trabalhamos. Porque para nós é muito concreto e é muito importante que a esquerda também e suas organizações aprendam de que não há como separar as classes. Então, para nós é um reflexo ruim e lamentável do mito da democracia racial quando, por exemplo, um sindicato se mobiliza numa campanha salarial e não consegue colocar um corte de raça. Ou quando você tem uma campanhas políticas que também não tem um corte de raça. Então, uma coisa é um processo, é difícil, nós temos que lutar contra toda uma ideologia histórica que está construída, mas é possível. Já foi construído em outros momentos.